Olá e bem-vindos. Já alguma vez se parou para pensar que a linguagem pode ter os seus próprios códigos secretos? Pois bem, hoje vamos mesmo decifrar um quebra-cabeças fascinante da língua sérvia, que nos vai mostrar como é que a gramática, por si só, consegue criar padrões que parecem quase magia. Vamos começar com uma frase sérvia que é um verdadeiro ícone. Ana voli Milovana. A tradução é simples. A Ana ama o Milovano. Mas o que é que a torna tão especial? Reparem bem, se a lermos ao contrário, Ana voli Milov Ana é exatamente a mesma coisa. É este espelho perfeito o nosso ponto de partida. Esta simetria é, sem dúvida, intrigante, mas levanta uma questão ainda maior. E se existirem padrões que não são apenas um espelho, mas sim um círculo completo, uma espécie de ciclo linguístico que volta sempre ao início? É precisamente este o mistério que vamos tentar desvendar. Ok, vamos então começar pelo mais conhecido e analisar esta forma de simetria linguística, o espelho perfeito das palavras, ou seja, o palíndromo. A definição, na verdade, é bastante simples. Um palíndromo é uma palavra ou uma frase que se pode ler da mesma forma nos dois sentidos. Pense em palavras como radar ou até na frase a sacada da casa. A direção não interessa, a estrutura mantém-se intacta. Mas é aqui que encontramos uma particularidade muito curiosa da língua sérvia. É que enquanto os palíndromos de uma só palavra são bastante raros e frágeis, os palíndromos em frases inteiras são, surpreendentemente, muito mais comuns e robustos. Mas por que é que isto acontece? A resposta está na própria mecânica da língua. Vejam, o sérvio é uma língua que chamamos de flexional. Isto quer dizer, basicamente, que as terminações das palavras mudam constantemente para indicar a sua função na frase. E toda esta flexibilidade acaba por quebrar a simetria rígida que um palíndromo de uma só palavra precisa. E é aqui que as frases se tornam verdadeiramente engenhosas, porque elas conseguem contornar esta limitação. Em vez de se focarem nas letras, os criadores usam palavras inteiras como se fossem blocos de construção e assim equilibram a estrutura para criar uma simetria perfeita, mas numa escala muito maior. Muito bem. Agora vamos deixar o espelho para trás e entrar no ciclo. A nossa investigação entra agora num território um pouco mais misterioso, à procura de um padrão linguístico completamente diferente. O conceito é bastante direto. Uma palavra cíclica é, no fundo, uma palavra que parece morder a própria cauda. A primeira letra é exatamente a mesma que a última, o que cria um circuito fechado, uma estrutura que nos leva de volta ao ponto de partida. E na língua sérvia, o exemplo mais impressionante disto é o que podemos chamar de ciclo K. Existe um número espantosamente alto de palavras que partilham esta mesma característica. Começam com a letra K e, curiosamente, terminam também com a letra K. Vamos ver as provas. Temos Kayak, temos Kondak, que é a coronha de uma arma, Krayak, que significa frágil, e Korak, um passo. E atenção, não estamos a falar de umas quantas palavras isoladas. Isto é um padrão que atravessa diferentes categorias de palavras, o que o torna ainda mais intrigante. Então, a grande questão é esta. Será isto tudo apenas uma coincidência estatística, uma curiosidade aleatória? Ou será que existe aqui um mecanismo escondido, um código na própria gramática que está a gerar este padrão de forma consistente? Bem, chegou a hora de decifrar o código. Vamos lá abrir o capô e ver o motor linguístico que está por trás deste aparente mistério. O ponto central é este. Não se trata de um acidente. O ciclo K é, na verdade, o resultado quase inevitável do encontro de duas forças muito poderosas que existem na língua sérvia. E aqui estão elas. De um lado temos uma quantidade enorme de palavras que começam com a letra K. E do outro temos um sufixo extremamente produtivo que também termina em K. O sufixo AK. Só para recordar, um sufixo é uma terminação que se junta a uma palavra para criar uma nova. O sérvio usa imensos, mas o sufixo ak é um verdadeiro campeão. É incrivelmente comum para formar substantivos e adjetivos, seja para indicar uma pessoa, uma ferramenta ou até uma característica. E é aqui que as peças do puzzle se encaixam na perfeição. Peguemos numa letra inicial muito frequente, o K. Agora juntemos-lhe um sufixo final que é usado a toda a hora, o AK. Quando estas duas altas probabilidades colidem, o resultado deixa de ser uma coincidência, passa a ser uma consequência estatística. Ou seja, o mistério do ciclo K, afinal, não é mistério nenhum. É uma propriedade que emerge do próprio sistema. A gramática, com as suas regras de construção de palavras, acaba por gerar estes ciclos de uma forma completamente natural e previsível. Mas esta ideia de ciclos não se fica por aqui. Vamos agora ampliar a nossa visão, porque este princípio de repetição vai muito para além de simples palavras soltas. Na verdade, é um dos pilares fundamentais da linguagem.
O que vimos com o ciclo Kappa é, na verdade, um pequeno exemplo de um princípio muito maior. A linguagem está cheia de mecanismos que criam repetição, padrões e ciclos a todos os níveis, especialmente na forma como construímos frases. E este slide mostra o ciclo linguístico por excelência, a recursividade. Esta é a capacidade incrível que a linguagem tem de encaixar uma ideia dentro de outra e depois outra dentro dessa, teoricamente para sempre. Ele pensa que ela suspeita que eles sabem que este é o verdadeiro ciclo infinito da comunicação. E assim, o que começou como um simples jogo de palavras acaba por se revelar uma porta de entrada para uma das características mais profundas da linguagem. A sua espantosa capacidade de gerar uma complexidade infinita a partir de regras relativamente simples. E isto deixa-nos com uma última pergunta. Se a nossa própria linguagem consegue esconder estes sistemas tão elegantes mesmo debaixo do nosso nariz, que outros padrões e ciclos invisíveis estarão a moldar o nosso mundo, a nossa sociedade e a nossa forma de pensar, sem que sequer demos por isso?